Livro de Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 20. Bíblia Sagrada, edição pastoral católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, livro de Moisés, livro da lei. O contexto da palavra: pedagógia do deserto. Versículo 1. Observe todos os mandamentos que hoje eles ordenam cumprir, para que viva e se multiplica e tome posse da terra que Yahvé prometeu, com juramento seus antepassados. Versículo 2. Lembra-se, porém, de todo o caminho que Yahvé, o seu Criador do céu e da terra, fez com vocês, percorrer durante 40 anos no deserto, a fim de humilhar e colocar à prova, para conhecer as suas intenções. Será que você iria observar os mandamentos dele ou não? Versículo 3. Ele humilhou você e fez você sentir fome e alimentou com maná que nem você nem os seus antepassados conhecia. Tudo para mostrar a você que o homem não vive só de pão, mas que o homem vive de tudo aquilo que sai da boca do Yahvé. Versículo 4. As roupas que você usava não se gastaram, nem seu pé inchou durante esses 40 anos. Versículo 5. Portanto, reconheça em seu coração que Yahvé, o seu Pai eterno, educava você como educa o próprio filho. Contexto da palavra: o temor de Yahvé. Versículo 6. Observe os mandamentos de Yahvé, o seu Pai eterno, para você andar nos caminhos dele e temer. Palavra temer, obedecer. Versículo 7. Olha, Yahvé, o seu Pai eterno, vai introduzir você numa terra boa, terra cheia de ribeirões, de água, de fonte profunda, que joga no vale e na montanha. Versículo 8. Terra de trigo, cevada, de vinha, figueira, romazeiras, terra de oliveira, de azeite, de mel. Versículo 9. Terra onde vocês comerão pão sem escassez, pois nela nada ele faltará. Terra cuja pedras são de ferro, e de cuja montanha você extrairá e o cobre. Versículo 10. Quando você comer e ficar satisfeito, bendiga, agradeça a Yahvé, o seu Pai eterno, pela boa terra que ele deu. Versículo 11. Contudo, preste atenção a si mesmo, para não esquecer de Yahvé, o seu Pai eterno, não deixar de cumprir os seus mandamentos, norma e estatuto que hoje ordena a você. Versículo 12. Não aconteça que tenha comido, estado e estando satisfeito, e havendo construído casas boas, e habitando nelas. Versículo 13. Tendo-se multiplicado seus bois e aumentado as suas ovelhas, multiplicado-se também a sua prata, o seu ouro e tudo que você possui. Versículo 14. Não aconteça que o seu coração fique cheio de orgulho e você se esquece de Yahvé, seu Criador do céu e da terra, que tirou do Egito da casa da escravidão. Versículo 15. Que conduziu você através daquele grande e terrível deserto, cheio de serpente venenosa, escorpiões, e sede que fez jorrar para você água da mais dura pedra, onde não havia água. Versículo 16. Que sustentava você no deserto com o maná que seus antepassados não conheceram. Tudo isso para humilhar
e provar você a fim de ele fazer o bem no futuro. Versículo 17. Portanto, não vá pensar, foi a minha força e o poder de minhas mãos que me conquistaram essa riqueza. Versículo 18. Lembra-se de Yahvé, o seu Pai eterno, pois é Ele quem Ele dá força para enriquecer e mantendo a aliança que jurou seus antepassados, como hoje se vê. Versículo 19. Todavia, se você esquecer completamente de Yahvé, o seu Pai eterno, seguindo e servindo e adorando outros deuses de imagem de escultura, que tem boca e não fala, tem zóio e não vê, tem nariz e não cheira, tem mão e não apalpa, tem pé e não anda, e ele garante que vocês morrerão, se vocês obedecer e continuar servindo esses deuses de prata, de ouro, de bronze, de gesso, de pedra, de madeira. Versículo 20. Você perecerão, exatamente com as nações que Yahvé destruirá diante de vocês, por não ter obedecido a voz de Yahvé, o seu Pai eterno. Este foi o livro de Números, o livro de Deuteronômios, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 20. Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco. O comentário do capítulo 8, do versículo 1, versículo 5, está escrito assim: entra a libertação e formação de uma nova sociedade. Terra a um longo período de educação, deserto. Esse período visa testar de todos modos se o povo será capaz ou não de permanecer fiel ao projeto que iniciou. O grande risco seria acomodar-se uma situação de prosperidade e abundância, já conseguido o pão, esquecendo-se de que é preciso continuar, sempre conquistando a liberdade e a vida para todos aqueles que sai da boca de Yahvé. Decórigo sobre o versículo 3. E nota no Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo 1, versículo 11. Continuando o comentário do capítulo 6, do versículo 20. O temor de Yahvé, no versículo 6, é o conceito básico de todo o livro, insistindo em não esquecer Yahvé. Versículo 11 e o versículo 14, versículo 19. É lembrar-se de que Yahvé, versículo 18, o texto crítica é autossuficiente, de que esquece que Yahvé é o Pai eterno, da liberdade e da vida, de que Ele quem concede os dons da vida, e quem esquece disso acaba transformando a liberdade em poder que gera opressão e os bens da vida em posse, que pela exploração, acumulação e gera riqueza. Temer a Yahvé é lembrar-se sempre de que o homem não é o Pai eterno e nem pode supar o lugar do Pai eterno. Está sempre consciente de que Yahvé é quem concede a liberdade e os dons da vida, e tudo para uma relação livre na partilha e na fraternidade. Esquecê-lo é um perverter a consciência, no versículo 14, tornando-se atos suficiente, absoluto. Isto é fechado em si mesmo, isso acaba gerando a soberba e orgulho, que transforma a relação social em ganância pelo poder, a cobiça pela posse. Este foi o comentário do capítulo 8 de Deuteronômio, da Bíblia Sagrada de São Pastoral.
Que o Pai eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livra-nós de todos os mal, para que Ele dê sabedoria e entendimento, para que a gente possamos entender a palavra dele do jeito que está escrito, e também não ficamos só por ler, por ouvir, para que colocamos a palavra dele em prática, para que nós tenhamos graça e força para obedecer a palavra dele do jeito que está escrito. Uma boa noite para todos, até o próximo vídeo, se for da vontade dele, se ele quiser.